Bom dia. Todo mundo me escuta bem no fundo, no meio, na frente? Sim? Acho que sim. Hoje eu vou falar sobre prototyping e teve pessoas que vieram me dizer que estava errado na grade, porque eu ia falar sobre prototyping e não. Eu não vou falar sobre prototyping, eu vou falar sobre prototyping. Meu nome é Guilherme Mota. Tem gente que me chama de Guilherme, mas eu já nem respondo mais, então se quiserem falar comigo, por favor, usem Mota, que daí eu respondo. O meu Twitter é gfcmota e o meu e-mail é gfcmota@gmail. Então, me apresentando um pouquinho, eu trabalho na ThoughtWorks também, assim como o Peto Qua e como algumas pessoas que estão aí na plateia também, que vão dar várias palestras. Eu trabalho no mercado de TI há mais ou menos 8 anos. Já trabalhei como desenvolvedor, suporte, testador, uma espécie de analista de negócio, mapeando o processo, na parte de continuous delivery, deploy. Então, já fiz de tudo um pouco, sou um cara meio generalista. E vim aqui hoje falar para vocês um pouco sobre essa parte de criação de produto, criação de negócios. Bom, como é que surgiu esse assunto para mim? Eu vi um vídeo de um cara falando que o teste está morto, que acabou o teste. E o cara estava vestido de morte, assim. O cara fez uma palestra numa conferência do Google com uma capa preta e uma foice assim de morte. E a minha primeira reação ao ver a palestra do cara é, bom, esse cara é maluco, né? O cara dizendo que teste está morto e dizendo que a gente não precisa mais testar e tal. E aí, ao ver a palestra dele, eu comecei a entender sobre o que é prototyping, que é esse conceito que ele estava apresentando já há alguns anos atrás. Tem algumas semelhanças com Lean Startup, tem algumas semelhanças com Design Thinking, mas é um assunto que eu nunca vi ninguém falar em nenhuma conferência no Brasil, e eu vejo que a gente tem muita necessidade de ampliar os nossos conhecimentos, de ver coisas novas, de buscar coisas novas, porque senão fica naquela coisa, Lean Startup, eu li o livro, é legal, é bacana e vamos fazer. E aí todo mundo segue a mesma linha de pensamento e ninguém tenta buscar coisas diferentes, coisas inovadoras. Eu botei o meu Twitter ali, porque eu queria que vocês não só prestassem atenção no que eu estou falando, mais no que eu estou falando do que nos meus slides, porque meus slides são muito ruins, mas que também interagissem comigo, mandassem perguntas, críticas, feedback, até se alguém quiser conversar por e-mail ou buscar mais informações, eu estou disponível para todos vocês. Um dos meus objetivos aqui é de conhecer vocês e ter contato com todos vocês. Vamos falar então sobre ideia. Ideia, quem aqui já teve uma ideia de uma empresa bacana, de um produto legal? Eu vi bastante mão subindo e descendo, parece que estão envergonhados das ideias de vocês ou que as ideias não deram certo. Mas é muito fácil ter ideia, né? Alguns meses atrás, chegou uma pessoa para mim que eu não conhecia e falou assim, me passaram o teu contato, me falaram que tu era uma pessoa confiável, que trabalha com TI, trabalha com inovação, e eu queria te contar uma ideia, mas olha só, ela é confidencial, ninguém pode saber porque eu vou ficar rico com essa ideia, é uma ideia muito boa e eu quero fazer esse produto. Aí eu perguntei para a pessoa, qual é essa ideia? Ela falou assim, eu tive uma ideia de que eu vou criar um adesivo que eu vou colar nos meus objetos pessoais, chave do carro, celular, cachorro, esposa, sei lá, e eu vou conseguir localizar eles com o meu celular. Eu falei, legal, mas já tem. Como assim já tem? Mas é uma ideia genial, eu vou ficar rico com isso. Tem essa empresa que está fazendo, tem essa aqui lá no Kickstarter que já foi financiada, os caras já estão implementando. Então, a tua ideia realmente é muito boa, mas várias pessoas já tiveram essa ideia, alguns já estão implementando, e aí? Realmente não é uma ideia muito boa. Mas assim, eu tenho outra ideia, porque eu sou muito esperto, eu sou muito genial. Eu tive uma ideia de quando eu vou no bar, no restaurante, eu vou criar um aplicativo móvel que tu vai conseguir dividir a conta da mesa entre as pessoas que estão bebendo, porque alguns restaurantes não têm isso, já tem. Como assim já tem? Todas as minhas ideias já têm? É bem possível que já tenha, ou que alguém já esteja fazendo em algum lugar do mundo. Então, ter ideia não é uma grande coisa. Inclusive, se vocês quiserem comprar ideias, eu posso vender várias ideias para vocês, tenho várias ideias, qualquer R$1.000 aí a gente negocia, e aí se der certo ou não, a gente vê depois. Eu vou falar um pouco sobre o background do Alberto. O Alberto Savoia, ele é o cara que criou esse conceito de prototype. Então, esse aí é a cara dele.
Hoje ele trabalha no Google como diretor de inovação. Ele tem também essa entidade que é o Prototype Labs, que ele dá cursos, treinamentos, workshops, palestra como essa. E ele criou esse conceito de Prototype que eu vou explicar melhor para vocês. Que beleza. Bom, em 99, entre 99 e 2001, ele criou a primeira startup dele. Ele é italiano, então na Itália ele arrecadou 3 milhões de dólares e na Itália pegar dinheiro emprestado é uma coisa muito séria, porque se tu não paga, você sabe o que acontece, né? O pessoal vai atrás e já era. 18 meses depois dele ter pego esse investimento, uma empresa fez uma proposta para comprar a startup dele por 100 milhões de dólares. Então ele pensou, pô, isso é fácil. Eu vou lá, pego um monte de dinheiro, crio uma empresa a partir da minha ideia, vou lá e vendo depois por 100 milhões. Isso é muito fácil. Aí, entre 2000 e 2002, ele entrou no Google como diretor de engenharia de software e ele foi um dos caras que lançou o AdWords. E aí ele ganhou uma série de prêmios. Tá meio ruim de ver ali, mas tem Software Development Jolt Award, tem 4 anos que ele ganhou os prêmios, InfoWorld Technology of the Year, Top 25 CTOs, enfim, tem Java Developer Journal, tem a fotinha dele ali em revista e tal, selinho e tal. Aí o cara pensou, pô, eu sou bom, eu vou lá, crio a minha empresa, é sucesso. Eu vou lá, participo da criação do AdWords do Google, que é um grande sucesso. Eu sou bom, por que eu vou continuar aqui? Vou sair e vou fazer minha próxima startup. Aí, ele criou a segunda startup dele, pegou 25 milhões de investimento do grupo Sequoia, que é um grande grupo, séries A, B e C, que significa que ele fez aporte de capital em diferentes momentos, a diferentes quantidades e preços, e 5 anos depois, ninguém teve retorno. Ninguém ganhou dinheiro com isso. Será que ele é bom? Não sei, né? Vamos falar mais sobre isso. Por que ele fracassou? É isso que eu vou tentar falar um pouco hoje. De 2008 a 2012, até hoje, na verdade, ele está no Google como um cara de inovação, diretor de engenharia, e o que ele faz é estudar o fracasso de novos produtos. Quando eu vi essa palestra dele de fantasiado de morte, dizendo que o teste estava morto, a primeira reação que eu tive foi de ir lá e entrar em contato com ele, e ele prontamente respondeu, e é um cara bem aberto, assim, então, da mesma forma que eu encorajo vocês a falarem comigo, eu encorajo também de falarem com ele, se tiverem interesse, que é um cara que responde bem, tanto em português quanto... Desculpa, tanto em inglês quanto em italiano, português não. Falar um pouco sobre a lei do fracasso, né? A maioria das novas ideias falham, e tem até algumas pesquisas científicas, assim, para quem não quer acreditar só na minha palavra ou na experiência. Tem umas estatísticas da Nielsen que dizem que 95% dos aplicativos móveis, mobile para iOS, Android, não dão lucro. Vocês já pensaram nisso? Então, por que as pessoas fazem? Por imagem, por publicidade, por nome, para falar em conferência? 4 em 5 startups não dão retorno, desperdiçam o dinheiro investido, como foi o exemplo ali da última startup que o Alberto fez. As tecnologias mais inovadoras, sei lá, alguém aqui trabalha com Clojure? Alguém tem aqui código em produção com Clojure? Clojure é inovador, né? É novo, eu não estou vendo... Não é uma mão, é o extintor lá atrás, eu achei que era uma mão assim, mas não, ninguém. Ninguém trabalha com... daqui a gente trabalha com coisas que já estão mais comprovadas, né? Que já são mais tradicionais. Aqui tem algumas estatísticas interessantes da Nielsen, que quebra em categorias os novos produtos. Então, eles analisaram 24.543 novos produtos, isso aqui é científico, e quebraram em 5 categorias. Produtos que falharam, produtos que desapontaram, produtos que foram cancelados, produtos que tiveram sucesso e produtos que foram estrelas, que eles chamam. Eu traduzi para espetaculares ali, para ficar mais claro. Mas é assim, iPhone, é uma coisa assim, muito fora da curva. E se vocês olharem, 80% desses produtos estão naquela primeira parte ali.
todo mundo aqui já deve ter participado de um projeto que falhou, ou que foi cancelado, ou que foi cortado o time, foi cortado o escopo. Então, isso eu acho que é bem tranquilo. Assim. Além disso, os produtos foram quebrados em categorias. E aí tem os produtos que são... Tem os produtos que são breakthrough, que são coisas que quebram completamente o paradigma de coisas que já existiam, como, por exemplo, o iPhone. Tem produtos que são uma extensão de uma categoria, por exemplo... não coloquei um exemplo aqui, mas é como se fosse... eu vendo moto, então agora eu vou começar a vender triciclo, ou alguma coisa similar, mas seguindo a mesma linha de um produto já existente. Genéricos, né? Sei lá, eu tenho o remédio X e eu vou lá e vendo um remédio genérico, um produto novo. E tem também aqueles outros, que são, por exemplo, sazonais, seasonal, em inglês, não sei como é que é em português, que é, por exemplo, assim, produtos que são vendidos no Dia dos Namorados, produtos que são vendidos no Dia das Mães. E aí, representação de cada um, né? E aí a gente analisa por que 76,7%, por que a grande maioria dos produtos são genéricos. Porque eles meio que pulam essa etapa de comprovar a ideia, né? A ideia já está lá, as pessoas já usam aquilo, meio que já conhecem, já estão acostumados e já entendem como é que funciona mais ou menos aquilo, aceitam aquele produto. Os meus slides. E os produtos que são breakthrough, por exemplo, tem muito pouca disputa, muito pouca concorrência, mas também o resultado é muito grande, né? O lucro que tu consegue obter com esse tipo de produtos é muito alto. Que é mesmo a inovação, né? Então, uma mensagem muito importante que eu queria deixar para vocês é que, assim, a maioria das ideias falham. Isso vocês sabem, mas o que é importante é que, mesmo que elas sejam muito bem executadas, elas também podem falhar. Não quer dizer que porque o time é bom ou porque as pessoas são experientes que a tua ideia vai ser bem sucedida. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Esse aqui é o Iridium, é um celular para satélite, foi investido 6 bilhões de dólares e hoje tem 66 satélites voando para atender esse celular. Vocês acham que foi mal feito? 6 bilhões de dólares, 66 satélites, é fácil colocar um satélite em órbita? Eu acho que não. Eu acho que foi muito bem feito e ainda assim as pessoas não queriam comprar um celular a satélite, não usam. Alguém aqui tem? Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar. Tu tem? Vocês têm? Mas já ouviram falar, eu nem tinha escutado falar. A nova Coca, ou a Crystal Pepsi, 50 milhões de dólares. Alguém bebeu isso? Talvez algum desses meus exemplos sejam meio americanizados demais e não tenham nem sido vistos no Brasil, mas outros a gente viu. Por exemplo, o filme John Carter, quem viu? Quase 400 milhões de dólares. Quem gostou do filme? Não, mentira, só 2? Não, eu gostei também, sério. 3, 4. Tem um pessoal encolhido aí que gostou do filme também. Google Wave. Investiram entre 20 e 30 milhões de dólares. Eu usava e achava bem legal, mas acho que era só eu, porque eles cancelaram. Segway. Eles colocam como um fracasso, isso aqui é um projeto do Dean Scamming, que é um cientista lá que trabalha com os caras da NASA. Eu vejo em shopping, mas em lugar nenhum. Assim, nenhum amigo meu tem um Segway para passear no final de semana. Não sei se vocês têm. Esse aqui é o Pontiac Aztek. Além de dirigir, tu pode botar uma caminha no porta-malas e dormir lá, descansar e tal. Não entendi. Eu fiz várias piadas, vocês não riram e agora vocês estão rindo disso. Eu não entendi vocês. Mas tudo bem. Esse aqui, o Apple Newton, é um handheld que foi investido 50 milhões de dólares. Esse aqui eu acho genial. É o QCat USB Barcode Scanner. Investiram 180 milhões num gatinho que lê códigos de barra. É legal demais isso, cara. Eu queria ter um. Até vou procurar para ver se eu consigo. Esse aqui é o Microsoft Bob, o Clip, 50 milhões de dólares. Eu ia pegar o meu Zune. Alguém aqui tem um Zune? Só ele tem. Quando eu comprei o meu Microsoft Zune, que para quem não conhece é um tocador de MP3, ele tem uma funcionalidade muito legal que você pode trocar músicas com quem tem Zune.
só que eu nunca conheci ninguém que tivesse um. Então, tipo, é muito bom, mas não me ajudou muito. E assim, não só falando de produtos, mas também falando de pessoas, né? Esse cara aí, parece que ele morreu, o Steve Jobs, ele também teve alguns fracassos. Ali no meio é o Apple Newton e tal. Ele também teve esses outros iniciativas, produtos, ideias, serviços que também falharam. Acontece com o Google também, e não é uma vez, não é com um produto. Tem vários aqui. Tem o Google Bus, que era muito chato. Tem o Google Wave aqui, enfim. Tem uma série de produtos. Acontece com a Microsoft também, por que não? Acontece com inventores e venture capitalists que são brilhantes. Ali é o Dean Scamming, que é o cara que fez o Sega e tal. Acontece com os melhores marqueteiros do mundo. Os caras da Coca são muito bons, os caras da Pepsi são muito bons. Com vocês, não? Sério? Acho que acontece também, né? Todos nós. Tem um conceito de definir se a tua ideia vai ser um hit de sucesso lá, que nem as músicas, não vou nem falar, fazer propaganda, ou flop. E aí flop eu traduzi para fracasso em lançamento, operacional ou propósito. Essas são 3 coisas que podem acontecer com um produto, ou com uma ideia, ou com um serviço. Né? Eles podem fracassar porque da forma como foram lançados, ou como estão sendo operacionalizados, ou o próprio propósito daquele produto. E como a gente vai tentar evitar todas essas coisas que eu estou falando? Bom, aí que entra prototyping, que vocês nem sabem o que é, mas eu vou falar, pretendo. Prototyping, como diz o subtítulo dessa palestra, serve para garantir que você está construindo a coisa certa antes de construir certo a coisa. E o que é a coisa? A coisa pode ser qualquer coisa. Pode ser um produto, pode ser um serviço, só que sempre tem um enfoque pequeno. Se vocês associarem com Agile, é uma coisa assim, muito baby steps. Eu vou dar alguns exemplos mais concretos, contrastando com outras coisas ao longo da palestra. E como que eu sei se eu tenho a coisa certa? Não faz essa pergunta. Tu tem que buscar formas de ir atrás, de entender se essa é a coisa certa. Com fatos, não com ideias, não com opiniões. Se você tem uma ideia e você tem perguntas, é um grande problema. Porque você não sabe muito bem o que você tem, que ideia é essa, as perguntas são boas. Então, eu apresento para vocês a terra das ideias, que eu meio que falei um pouco antes, né, daquela pessoa que chegou até mim com ideias fantásticas de produtos que ela que achou que ia ficar rica e que eu ia poder ajudar ela a fazer, mas que já existem, infelizmente. Né? Então, é muito fácil ter uma ideia, todo mundo tem ideias no mundo todo, e as pessoas dão opiniões sobre essas ideias. Se as ideias são boas, se as ideias são ruins, mas que valor que tem essa opinião? Alguém me mostra uma coisa, eu digo, pô, essa ideia é legal. Tu compraria? Ah, não sei, mas a ideia é legal. Será que isso faz diferença? Então, aqui tem meio que um contraste entre a parte mais subjetiva, né, que é ter uma visão, ter uma ideia, eu ter as minhas opiniões, eu ter paixão por alguma coisa, sei lá, eu sou apaixonado por futebol, então vou investir em um software para a Copa do Mundo e vai ser muito legal. E outras coisas, como, por exemplo, realidade, contexto, artefatos no sentido de coisas que você consegue observar que são fatos, dados e própria razão. Então, prototyping é um meio campo entre essas duas coisas que junta toda essa parte mais conceitual. Assim. E na terra das ideias, todas as ideias são ótimas, né? Todo mundo se acha um grande inventor, se acha grande gênio de ter tido essa ideia que ninguém nunca pensou antes. Então, esse aqui é o WebVan, que é uma coisa que começou lá quando começaram a falar em Web 2.0, que já faz um tempo, já nem falam mais disso, que era um serviço que fizeram lá nos Estados Unidos para você pedir as compras que você faz no supermercado da sua casa, pela internet. E aí perguntava para as pessoas o que elas achavam e todo mundo falava, pô, genial, muito bom, adoro isso, não vou precisar sair de casa, é só pedir, maravilha. Na verdade, isso é um falso positivo, porque
Quando eles implementaram isso mesmo, acabou que ninguém comprou, ninguém usava o serviço deles, mas todo mundo achou que era uma ideia legal, que todo mundo queria. Mas também tem aquelas pessoas que pensam que a ideia delas é um fracasso. Que bobagem! Twitter, 150 caracteres. Quem aqui tem Twitter? Todo mundo. Desculpa, alguém não tem Twitter? Pô, legal. Eu não tinha também, mas aí eu comecei a programar com a API do Twitter e eu tive que criar uma conta. Então, assim, ninguém gostou, né? Twitter, e hoje é um sucesso. Então, de que vale essas opiniões de dizer que é legal, que não é legal, que é bom, que não é bom? Fujam da terra das ideias. Busquem dados ao invés de opiniões, ao invés de fazer perguntas, tentem buscar ações. Ações que deem resultados, que vocês consigam obter fatos e informações que não sejam só abstratas, que sejam concretas. E ao invés de ter ideias, tenham ideias, mas façam prototypes das suas ideias. Validem essas ideias. Falem rápido. Não fiquem 2, 3 anos tentando bater na mesma tecla que vocês nem sabem bem o que é. Mas então, eu estou falando um monte de prototype e eu não falo o que é prototype. Talvez seja melhor eu explicar com um exemplo o que é o prototype. Esse aqui é o Palm Pilot e na direita é um prototype do Palm Pilot. O cara que fez isso, ele tinha uma empresa antes, que ele criou um dispositivo móvel e tal, que ninguém usou, que foi um fracasso, que eles gastaram um monte de dinheiro e um monte de tempo e as pessoas não gostaram. Depois desse aprendizado que ele teve, ele pegou um bloco de madeira, imprimiu num papel ali, o que ele imaginou que a interface seria, pegou aquela canetinha ali de madeira e colocou no bolso. Aí ele pegava esse prototype, ia almoçar com alguém e perguntava assim, a gente pode ter uma reunião amanhã? Ele tirava do bolso aquilo, olhava e tal, batia assim, eu posso. As pessoas olhavam para ele assim, tu é maluco? Não, estou testando aqui para ver se eu gosto de usar e tal. E o que ele estava tentando provar ali é se ele próprio usaria. Eat your own dog food, né, que a gente fala em inglês, coma a sua própria comida, tradução ruim, mas usem as próprias coisas que vocês estão fazendo, porque se vocês não usarem, por que vocês acham que as pessoas vão comprar? Por que isso é bom? Provavelmente não é uma boa ideia, né? Então, depois desse uso, ele se convenceu que era uma boa ideia, e daí, a partir desse prototype, foram, sim, investidos mais tempo, mais dinheiro, com mais feedback das pessoas para evoluir esse produto. Outro case legal é um case da IBM. Há muitos anos atrás, a IBM teve a ideia de criar uma máquina que traduzisse a fala para digitação do computador. Ou seja, eu podia estar falando aqui e tudo que eu estou falando vai ser digitado numa máquina lá. E aí eles falaram isso para as pessoas e as pessoas acharam genial. As pessoas amaram a ideia e falaram que pagariam muito dinheiro por isso se fosse bem construído, se fosse construído bem feito. E aí eles fizeram uma porcentagem das pessoas que estavam interessadas em comprar aquele produto, né, e aí começaram a pensar em como fazer. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, convidaram várias pessoas, como vocês aqui, a testar esse produto deles. E aí eles botaram numa sala um microfone, assim como esse, as pessoas vinham na frente e olhavam numa tela e aparecia o texto que elas falavam, como se fosse mágica. Só que na sala ao lado tinha digitadores profissionais. Não existia essa máquina. E aí, o que a gente chama de pretendotype, que está fingindo que tem um protótipo, né? As pessoas começaram a falar, veja bem, eu não achei tão legal assim, porque a minha boca fica seca, sumiu o meu slide, que legal, a minha boca fica seca, as minhas informações são confidenciais, as pessoas vão cansar de falar, o meu ambiente de trabalho vai ficar muito barulhento. Então, assim, rapidamente, gastando pouco tempo e gastando pouco dinheiro, eles conseguiram perceber que isso não era uma boa ideia.
E eles continuaram investindo nisso mesmo assim, só que ao invés de investir, sei lá, metade do capital que eles tinham para investir nesse produto, eles diversificaram entre vários outros. Então, talvez isso tenha sido um grande diferencial em ter feito esse prototype e ter validado essa ideia. Eu estava falando sobre falhar rápido, né? E eu tive uma experiência pessoal muito interessante, que eu estava ajudando uma startup nos Estados Unidos, lá no Silicon Valley, e esse grupo de pessoas está há 1 ano e pouco desenvolvendo um produto que eles não sabem o que é. E tem um problema muito grave com startups e novas ideias, que quanto mais tempo você fica fazendo aquela ideia, mais apegado você fica àquilo. E aí você começa a receber sinais de que talvez não seja uma boa ideia, ou que talvez seja ruim, ou que as pessoas não gostem, mas eu gosto daquilo. Então eu continuo fazendo aquilo e sendo teimoso. Alguém está nessa situação assim, tipo... Eu estava vendo eles balançarem a cabeça, assim, tem mais uma galera. Então, assim, quanto mais tempo vocês investirem, mais difícil vai ser para vocês largar. Então, repense. E aí esse cara lá da startup nos Estados Unidos, ele falou para mim assim, não, mas tu não sabe de nada, tu é muito novo. Eu sou novo mesmo, eu estou no mercado há 8 anos mais ou menos, eu comecei a trabalhar com 10... Não, brincadeira. Mas ele falou o seguinte, o Bill Gates começou assim. E eu falei, legal, mas quantos Bill Gates tem no mundo? Ele, não, tu não está entendendo, o Bill Gates começou assim, o Facebook começou assim, a Dell começou assim, o Twitter começou assim. Bom, legal, então continue e vamos ver o que vai dar daqui a alguns anos, né? Então, continuando sobre o que é prototyping, eu queria contrastar com prototyping. Prototyping, pretotyping. No prototyping, o investimento que se faz é de horas, de dias. Quer responder uma pergunta principal, entre outras, que é, você usaria aquilo? Então, o exemplo que o cara deu lá do Palm, ele estava de fato usando. As pessoas achavam que ele era maluco, mas foi essa doidice dele de carregar um bloco de madeira no bolso que fez comprovar de que aquilo era usável, que era legal. É funcional, mas não é funcional ao mesmo tempo, porque ele não está clicando nos botões e não está acontecendo coisas. Vocês conseguem entender a distinção disso? Sim, né? E no prototyping, o feedback que você vai ter é muito mais demorado. Você vai investir dias, semanas, meses, e o foco do prototype é responder uma pergunta assim, a gente consegue construir isso? Será que essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder? Provavelmente não, né? Especialmente pensando no feedback. E o entregável é um protótipo que é funcional. Então, vai ter que ter uma placa de chip, decidir processador, decidir visor, todos os componentes, periféricos, etc. e tal, enquanto no prototype é uma coisa muito mais simples, muito mais rudimentar, digamos. É só para enfatizar, né, como construir e como será utilizado. Aí tem outras técnicas de como fazer protótipos, né, que também são utilizadas em prototype. Fazer protótipo de papel, que a gente usa em TI e algumas vezes para fazer a interface. Protótipo de volume, que é uma das coisas que aquele prototype estava validando, né, se o peso e o tamanho era bom. Encenação, que é fingir alguma coisa, né, como por exemplo o que a IBM fez. E storyboard, meio que criar o fluxo do que está acontecendo lá. Opa. Então, a definição de prototyping, está em inglês, eu peço desculpa para vocês, é validar quanto que aquele produto ou serviço, ou seja o que for, é apelativo ao mercado. Quantas pessoas vão gostar e como que as pessoas vão usar aquilo. Será que a maneira que eu pensei que as pessoas vão usar aquele produto é a mesma maneira que as pessoas vão de fato usar? Porque às vezes acontece coisas malucas, do tipo, o cara fez aquele gatinho lá que escaneia código de barra e as crianças adoraram aquilo e querem ter um gatinho em casa. E é isso aí, entendeu? E a segunda parte, que também é muito importante, é conseguir quantificar isso, conseguir medir o potencial de forma específica e objetiva com dados, tendo que tu investe a menor quantidade de recursos possível, ou seja, a menor quantidade de tempo, a menor quantidade de dinheiro e tudo mais. Então agora acho que vem para a parte mais interessante, que é exemplos de técnicas de prototyping. E aqui se mistura um pouco com Lean Startup e com outras coisas, então talvez vocês sejam familiares com algumas coisas daqui. Fake Door Prototype. Quando o Alberto estava escrevendo esse livro, porque tem um livro, ele pegou e colocou no AdWords do Google um anúncio, como aquele lá que está na esquerda, Prototype. Botou o site dele lá, prototypebook.com,
o livro oficial em prototyping por Alberto Savoy a $20. E não tinha o livro. O livro não existia. O que ele queria era medir se as pessoas iam clicar no anúncio dele, se as pessoas tinham interesse, se as pessoas iam chegar no site ao ponto de clicar lá, comprar, e iam ver alguma coisa do tipo assim, digite aqui o seu e-mail e eu te mando de graça o livro quando ficar pronto. Então ele queria validar que esse conceito de prototype as pessoas iam se interessar, gostar e utilizar. O Mechanical Turk Prototype é mais ou menos o que a gente viu no exemplo da IBM, né? Tem uma caixa lá fechada que as pessoas não veem e dentro tem um macaquinho, sei lá, uma pessoa, um bicho, alguma coisa fazendo aquilo que no futuro vai ser automatizado. Tinha um exemplo que eu procurei e não achei. Vocês já viram Flintstones? Tinha uns eletrodomésticos dos Flintstones que eram os bichinhos dentro, assim, fazendo. Eu acho que o melhor exemplo disso é o Mechanical Turk. Pinóquio Prototypes, que é uma coisa de mentira, assim, só para validar um ou mais conceitos. Personificador. Esse aqui eu achei genial, porque eu não conhecia esse histórico da Tesla. A Tesla é uma montadora de carros nos Estados Unidos, tem uns carros que eu acho muito legal. E o que eles fizeram no começo foi o seguinte, eles compravam aquele carro da esquerda ali, tiravam toda a lataria, mantinham todo o resto, motor, roda, mecânica, tudo eles tinham conhecimento e mantinham, e trocavam o exterior. Vocês podem ver ali que é mais alto, tem uns detalhes mais diferentes, e vendiam aquele carro por muito mais caro. Entendeu? Então eles começaram a provar e ter experiência nesse mercado, nesse domínio, a partir de uma coisa já pronta, mudando uma coisa já existente, mudando só a casca. One Night Stand, que é uma vendinha por um dia, que isso aqui foi feito pela Best Buy, que eles queriam testar a ideia de como que eles poderiam receber os jogos usados e como eles poderiam trazer as pessoas para as lojas. Então, durante um dia, eles fizeram um teste. Eles botaram uma barraquinha na frente de uma loja deles, dizendo, traga os seus jogos usados, nós vamos te dar descontos para você comprar jogos novos. E isso gerou que as pessoas foram lá e trocaram seus jogos, e hoje isso existe. Então, o investimento deles não foi assim, a partir de amanhã a gente começa em toda a nossa rede de lojas por todos os Estados Unidos a fazer isso. Não. Eles validaram essa ideia de uma forma rápida, barata, com pouco investimento. Pre-to-storming é uma técnica que eu acho legal. Porque, embora eu adore brainstorming e adoro sessões de criatividade, que as pessoas dão ideias malucas, que surgem coisas muito legais, eu acho que pre-to-storming gera uma discussão mais interessante ainda, porque ela é menos subjetiva e mais concreta, mais objetiva. Tem mais dados, mais... uma fundamentação assim, mais realística, entendeu? Do que é feito. E aí você pode fazer, ao invés de com ideias, com prototypes. Pode ser prototypes diferentes, com objetivos diferentes do mesmo produto, para chegar em uma coisa mais palpável no final. E aí vem aquela pergunta assim de, tudo que tu está falando a gente já sabe. É MVP, é Lean Startup. Eu sou da igreja de Eric Rice, eu vou na igreja todo domingo, eu já li o livro, e é isso aí. É bem diferente, na minha opinião. Quando ele fala em MVP, ele está falando no Minimum Viable Product, ou seja, qual o mínimo de funcionalidades do meu produto que eu posso lançar, colocar em produção, para os meus usuários usarem. Prototyping, eu não estou falando em colocar em produção, eu não estou falando em ter um produto funcional que já vai entrar no ar com uma funcionalidade mínima. Eu estou falando em testar características da minha ideia, comprovar antes, porque até um MVP pode ser um desperdício. Nesse caso. Eu posso estar ignorando uma série de etapas que seriam passos menores para poder provar isso. Aqui é uma das figuras que definem Design Thinking. Né? Não sei se alguém conhece Design Thinking. Legal. Por que ninguém fala sobre Design Thinking? Eu não sei. Mas, enfim. Design Thinking tem a etapa de prototipação. E no começo lá, tu vai pegar contexto alto nível, depois tu começa a pegar contexto mais a fundo, aí tu define o que tu vai fazer, qual problema tu vai atacar, aí tu tem ideias, aí tu cria um protótipo. Então, mesmo o Design Thinking sendo legal, sendo muito utilizado, ainda parece para mim ter mais coisas, mais etapas do que um prototype tem. Indo mais além. Esse aqui é o Business Model Canvas, e eu perdi a conta de quantas palestras eu já vi falando sobre isso. Alguém já viu uma palestra falando sobre isso?
Alguém gostou? Tem menos mão. Eu também achei muito chato, porque as pessoas fazem palestra explicando o que é isso aqui e muito pouco sobre como usar, ou mostrando como usaram, porque ninguém sabe, porque é muito novo. Tudo bem, poucas pessoas sabem. Mas, enfim, aqui eu estou definindo várias coisas. Eu estou definindo proposição de valor, como é que eu vou entregar esse meu produto, como é que eu vou vender esse meu produto, como é que o dinheiro vai pagar as minhas contas, como é que eu vou revender, quem são os meus clientes, os custos. Todas essas coisas são importantes. Não levem a mal o que eu estou dizendo. Mas por que tu vai fazer tudo isso? Ou por que tu vai fazer um plano de negócio e tu nem sabe se o teu produto é bom? Será que não tem coisas antes que tu tem que fazer para isso? Agora, vocês receberam uma sacolinha com vários brindes legais, né? E eu vou fazer uma propaganda para módulo. Todo mundo ganhou isso aqui? Se alguém quiser pegar, acho que vai ser bem legal agora. Aqui dentro tem post-its. Isso é uma ferramenta de prototyping. Todo mundo parou de pegar agora, acho chato. Mas é muito sério. Porque por que vocês vão desenvolver um aplicativo móvel se vocês podem desenhar no papel ou colar no papel? Vou fazer aqui muito rápido. Esse aqui é um campo de texto, esse aqui é um botão, e a partir disso eu vou poder fazer interações e mudar de post-it. Aí quando eu clico no botão laranja, eu vou para a próxima página da minha aplicação. Então, quanto tempo vocês gastam para fazer uma coisa dessas e quanto tempo vocês gastam para fazer um wireframe ou um mockup de UI? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que começar a repensar, entendeu? Muito obrigado, módulo, pelo brinde, eu vou usar bastante, vai durar algumas semanas. Esse é um exemplo que é um kit de prototyping para Android. Então, eles pegaram post-its, caneta. Vocês podem ver que são os post-its bem mais chatos que os de vocês, são coloridos e tal. E desenvolveram o Park Jerk. O que é o Park Jerk? É uma aplicação para tirar fotos de pessoas que estacionam mal em estacionamentos. Para a gente isso não se aplica porque aqui no Brasil isso não acontece, né? Ninguém estaciona em vaga de deficiente, vaga de idoso, vaga de gestante, todo mundo estaciona na vaga. Isso aí não acontece. E o que eles fizeram? Eles fizeram um framework, que eles chamam de Androgen, que eles iam disponibilizar e não disponibilizaram ainda, então, não sei, mas enfim, o que importa é o case em si. E depois de desenhar nesses post-its a tela e a funcionalidade dessa aplicação, eles criaram um prototype bem nojento ali, usando esse framework, com uma aplicação simples, que tira a foto ali, salva, tu clica no botão Send, ela manda para um servidor e aí fica armazenado todas essas fotos. E eles fizeram umas integrações legais em pouco tempo. Esse aqui é a IDE lá do Androgen. Tu consegue fazer aplicações Android em minutos e tal, muito bonitas, essa interface maravilhosa. Eles integraram com o Picasa, que é uma coisa que também está pronta, que também tem uma API. Então, esse send deles pegava essa foto e já repassava para esse produto que já existe. E aqui tem alguns exemplos de coisas que utilizaram prototyping. Vai ser péssimo de ler. E os meus slides não estão passando legal, porque o meu Mac não funcionou, porque está no Windows. Eu estou tentando. Assim, eu vou ler alguns exemplos enquanto ele está passando os slides aqui. Second Day Sushi. Menos fresco, mas mais barato. Ou seja, é o sushi do dia seguinte e aparentemente fizeram um prototype disso e gostaram. Vocês podem ir no restaurante comer do dia seguinte sem nem saber e achar bom, vocês estão rindo, não sei porquê, cara. Fake a mate, esse eu achei sensacional. Você aluga um namorado ou namorada de mentira para ir num evento social com você. Agora passou demais os slides.
Vocês estão me roubando aí. Uma mensagem também importante que eu queria deixar para vocês é que feito é melhor do que perfeito. Se o produto de vocês, se o serviço de vocês estiver muito próximo de estar pronto, é porque vocês lançaram tarde demais, vocês mostraram para os clientes de vocês tarde demais, vocês pediram feedback tarde demais. Então, pensem nisso, que vocês precisam ter esse envolvimento e esse entendimento, tanto do mercado, quanto do cliente, quanto de quem está fazendo, como de quem vai usar. É por isso que tem muita gente que se dá bem com produto e serviço em coisas que eles gostam, em coisas que eles entendem. Por exemplo, se eu vou lá e vou fazer uma boneca, vou me dar mal, porque eu não sei, eu não entendo de boneca, eu não brinco de boneca, eu nunca brinquei de boneca. Então não vai sair uma boneca legal, entendeu? Oi? Tá na dúvida? Se alguém quiser me ensinar sobre boneca, vem depois que eu quero aprender, eu gosto de aprender muito sobre tudo. Deve ter bastante pessoa entendida aí, porque, né, tá falando aí. Enfim, tem um livro de prototyping, que é o Prototype It, que é um PDF gratuito, vocês podem baixar, está todo em inglês. Eu comecei a traduzir ele para português, mas eu parei, então se alguém quiser ajudar, ou quiser trabalhar junto, ou quiser ver o metade traduzido em português, não tem nenhum problema, é só falar comigo. Tem uma série de vídeos, essa palestra muito parecida, só que feita pelo Alberto, que é o cara que criou o negócio. Vocês podem ver no YouTube, tem mais de uma dele falando sobre isso. O e-mail dele é assavoia@gmail.com, e o Twitter é Prototyping. E eu tinha mais alguns slides com a parte matemática da coisa, com métricas e coisas assim. Aí tem teoremas de Bayes, umas fórmulas matemáticas que eu achei muito complexo para mostrar para vocês nessa palestra de 50 minutos. Mas quem tiver interesse, quem estiver trabalhando com isso, ou quem quiser buscar mais informações, pode me procurar por e-mail. Aqui na conferência eu vou ficar até sexta. E vou voltar. E era isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu posso responder agora e posso responder depois também. Obrigado. Quer levar esse microfone? Embora pareça ser o oposto do prototype, não tem como a gente usar o prototype numa aplicação que já existe. Tem uma aplicação web, que é um módulo novo. Posso fazer uma coisa mais rápida que o protótipo? Sim, muito boa pergunta. Vou ficar aqui para ficar mais próximo do microfone. Alguém já ouviu falar de A/B testing? A/B testing é uma forma que eu não falei aqui, que provavelmente não está em práticas de análise de negócio, mas é uma prática de engenharia, né? O que a gente faz é dividir uma aplicação entre duas ou mais saídas e entender quais os resultados da saída. Se aumenta a venda, se aumenta o número de clientes, se aumenta a volta de clientes já existentes. Então essa é uma forma. Outra forma que eu já vi fazer em e-commerce também é funcionalidades falsas, que é fazer esse fake de funcionalidade. Eu botar um botão lá na sua aplicação e ver se as pessoas clicam. Quando as pessoas clicam, você tem um analytics no fundo rodando para ver quantas pessoas clicaram, da onde elas vieram, quem elas são, que horário, que dia e coisa afim. Para um produto existente, essas são duas formas boas, mas tem muitas outras. Você consegue aplicar isso aqui para coisas existentes. E, de novo, isso aqui é muito da teoria. Cada contexto tem que ser aplicado de uma forma. Não adianta dizer, vou usar isso aqui do jeito que ele falou. Não. Você vai ter que entender o próprio contexto para poder aplicar. Você falou que, no caso, o Design Thinking tem muitas etapas antes de chegar na parte de protótipo, né? Eu lembro que aquela Ideal que criou o mouse, né? A própria câmera digital da Kodak, se eu não me engano, eles usaram, pelo que eu entendi, bastante o conceito de prototyping, né? Só queria saber mais ou menos se o prototype também não tem tantas etapas, ou pelo menos algumas antes de chegar nessa parte de prototipação. Eu acho que tem. Eu acho que é uma coisa mais
não é resumida, mas que nem eu estava falando de Agile, eu acho que é um baby step, entendeu? É um passo menor. Não quer dizer que Prototype não tenha todos aqueles passos. Claro que vai ter. Tu vai ter que entender do mercado, entender dos clientes, entender o que tu está fazendo nessa tua ideia. Mas eu acho que não é tão formal. E aí, quando tu tem essa liberdade de adaptar para o teu próprio contexto, pode ter coisas que tu vai deixar de fazer, que tu não vai investir esse tempo, não vai investir esse dinheiro fazendo. Isso. Eu acho que a ideia é que, assim, ao invés de tu fazer uma comparação brusca, mas assim, ao invés de tu fazer uma rodada de design thinking com todas as etapas, tu consegue fazer múltiplos prototypes para testar e validar coisas diferentes. Feedback dos usuários, performance talvez características de usabilidade, tamanho, peso, se for alguma coisa física, né? Se é software, pode ser velocidade, como as pessoas enxergam aquilo, se é usável, se é bonito, se várias coisas diferentes. Alô? Oi? Aqui. Oi. Oi. Como eu entendi o Lean Startup que o Eric Ries disse, ele meio que sintetizou um monte de ideias que já estavam out there. Eu acho, pelo que eu entendi que você acabou de falar, isso é só um outro take de uma outra pessoa, das mesmas ideias que o Eric Ries viu por aí e consolidou as ideias num livro só, que foi o Lean Startup. Esse cara consolidou numa ideia de prototype, como você disse. Você concorda, você discorda? São duas visões da mesma coisa? Uma análise perfeita. Eu não acho que é a mesma coisa. Eu acho que tem diferença, mas eu acho que a tua análise é perfeita. Eles surgiram com a mesma coisa, mais ou menos ao mesmo tempo. Eu acho que o Alberto veio com o viés mais prático de ele ter vivido essas coisas, entendeu? Não que o Eric Ries não tenha vivido isso, mas eu acho que ele foi excelente em fazer o que tu falou muito bem, sintetizar o que já existe. Muitas daquelas coisas ele escreveu lendo o que outras pessoas fizeram. Então, eu não sei até que ponto ele teve aquela vivência. Ele foi genial em ter feito o conceito popular no mundo todo, né? Ele escreveu muito bem, difundiu o conceito muito bem. Eu até falei, a igreja de Eric Ries, espero que ninguém tenha se sentido ofendido, mas é mesmo para pegar no pé de que a gente não pode ficar restrito a uma coisa só, a uma pessoa só, a um livro só, a uma forma de pensar. A gente tem que continuar sempre evoluindo e buscando coisas diferentes. Meu nome é Wesley, trabalho com design, trabalho com protótipos não funcionais, e esse é um assunto que é conhecido já faz bastante tempo, mais de 10 anos que as pessoas trabalham com protótipo. O que eu queria saber, que talvez fosse uma coisa interessante que você colocou aqui, que pode ser novo para mim, é justamente essas métricas que você acabou deixando para depois. Então, eu não sei se você conseguiria resumir mais ou menos que tipo de valores, ou então que tipo de respostas eu conseguiria extrair dessas métricas, ou por que você vai usar, ou como você vai, não como você vai usar, mas o que você pretende extrair dessas métricas. Tá, eu acho que essa é a última pergunta, né? Não sei, eles estão ocupados, mas deixa eu responder. Tem uma parte mais simples que ele avalia quanto que eu investi para fazer o meu prototype e quanto que eu investiria para fazer um prototype, um protótipo, em dinheiro. E aí tem uma porcentagem de quanto que eu avaliei em cada coisa. Porque mesmo com um protótipo, eu não estou avaliando 100% de um produto ou de um serviço, certo? Estou avaliando, sei lá, 70%, 80%. E num prototype eu vou avaliar, sei lá, 25%, 30%, alguma característica específica. Então, essa proporção e essa matemática, ele calcula para ver qual o benefício de cada coisa. Contrastar qual seria o investimento do protótipo com o prototype. E aí ele usa outras métricas. Por exemplo, quantos clientes novos surgiram? Quantos clientes continuaram usando aquele produto ou serviço, para avaliar, porque às vezes tem um lançamento, tem um boom, e aí depois morre aquela ideia, por exemplo, o Orkut. Hoje não é nada o Orkut, mas quando começou e estava aquela febre, era um negócio sensacional. Entendeu? Então, ele usa essas métricas de engajamento de clientes, de engajamento, a continuidade do engajamento dos clientes, do interesse das pessoas daquilo. Não sei se eu respondi muito bem, mas eu posso te mostrar isso se tu quiser. Estou aqui na conferência até sexta, tenho certeza que a gente vai ter tempo, ou almoço, ou coffee break, ou depois do evento. Se alguém tiver interesse, é só me procurar, ou até por e-mail mesmo a gente pode falar sobre isso. E acho que tem tempo para mais uma pergunta? Não, né? Acabou? Pode perguntar lá fora. Obrigado, pessoal.